Olá pessoal, estamos dando continuidade aqui a esse curso sobre a obra de Adrian Van Kahn, intitulado Uma Concepção Espiritual da Formação Humana, no qual estamos analisando toda a obra desse pensador. Na aula de hoje, vamos analisar o capítulo 4, que intitulado Pressupostos Antiformativos de Perspectivas e Ciências da Formação. Para sua informação, essa aula está sendo gravada no dia 3 de junho de 2026. Né? A referência esse aqui é o título do capítulo, obviamente traduzido para o português, né? A referência é essa aqui do capítulo, né? The Formative Presuppositions of Formation Approaches and Sciences. É um capítulo pequeno em que ele trata de três pressupostos, né, que ele considera que são antiformativos, né? Em inglês ele chama de formative. Bom, então antes de entrar, né, na apresentação desses pressupostos, caberia a gente discutir inicialmente o que significa realmente esse algo que é antiformativo, né? Como poderíamos considerar algo como antiformativo? Bom, se nos lembrarmos bem, a aula anterior foi um capítulo destinado a apresentar pressupostos do que ele considera um paradigma formativo, né? Ou seja, daquilo que tem por escopo a formação do ser humano, né? Então, a formação do humano tem determinados axiomas, pressupostos. Ele até utiliza realmente a palavra axioma, o que significa que são pressupostos que no limite não se podem provar, né? Apenas se aceitam. Obviamente se pode fazer um arrazoado sobre a sua racionalidade, mas isso não significa uma prova, apenas uma defesa racional de sua aceitabilidade, não é? Portanto, a gente teria que perguntar aqui o que seria algo que é antiformativo. Né? Antiformativo não significa necessariamente não formativo. Né? Algo pode não contribuir para a formação humana, mas não ser antiformativo. Já quando utilizamos o prefixo anti, estamos assumindo uma posição de oposição, de algo que é contrário à ideia da formação, que faz um movimento de oposição à formação. Não é? Então, o que seria, portanto, um paradigma desse modo? Não é? Ele está afirmando que esses pressupostos são, muitas vezes, o alicerce, né, o fundamento de determinadas perspectivas científicas ou teóricas. Né? Então, se esse é o caso, o que ele está chamando a atenção é de que mesmo determinadas perspectivas que tenham consistência teórica e científica podem estar apoiadas em pressupostos que levam ao oposto da formação. Né? A despeito de que podem existir elementos, e há de fato elementos, mesmo nesses pressupostos, que não são de todo falsos. Né?
esses pressupostos trabalham, aliás, com aspectos que são verossímeis, ou seja, que têm a sua admissibilidade de serem verdadeiros, né? Pelo menos em alguns de seus elementos, né? Porém, na sua estrutura ampla, terminam sendo algo contrários à ideia da formação, né? Então, o que seria, né, quais seriam, em que consistiriam esses pressupostos, né? Então, ainda antes de passar a enumerá-los, tenhamos em consideração que eles devem conter alguma coisa que se opõe ou impede a estruturação de elementos que sejam fundamentais para a formação, né? Então, passemos, portanto, à análise propriamente dita de tais pressupostos, né? O primeiro deles é o que ele chama aqui de uma visão vitalista, né? O que é o vital, né? Que dimensão é o aspecto vital? O nosso ser está, uma dimensão de nosso ser que está enraizada ou relacionada majoritariamente à nossa dimensão corpórea, está relacionada a essa concepção vital, né? Ou seja, elementos que constituem o nosso ser estão relacionados aos processos vitais. Que processos são esses, né? São todos aqueles que fazem a mediação entre o que é orgânico e o que é psíquico, né? Então a gente poderia mencionar por exemplo, todas as atividades metabólicas do nosso organismo, né? A sensação de fome e a necessidade de ter a fome saciada, né? A dimensão da sexualidade, né? E a decorrência, né, da estrutura sexual no âmbito dos afetos, né? Então, os elementos que afetam a dimensão corpórea chegam à dimensão psíquica, né? Então, desde bebê, a criança tendo que ser cuidada, né? Há uma dimensão corpórea afetiva no cuidado, no toque corpóreo ao bebê, obviamente uma dimensão de prazer em ser cuidado, em receber atenção, né? A dimensão da sexualidade inevitável aí, Freud demonstrou isso cabalmente, e Jung também, né? Então, mas o que consiste tal dimensão? Essa dimensão tem natureza própria, né? Também, tanto os estudiosos da biologia, da medicina e também das correntes psicológicas demonstraram isso, né? Então, em Freud, por exemplo, né, não é exclusivo dele isso, mas está bem claro na concepção freudiana a ideia, por exemplo, de estágios psicossexuais, né, que já vem constituído o nosso ser e que em nosso desenvolvimento iremos seguindo essa estrutura, né? Claro que isso não determina o conteúdo total da nossa vida, mas determina em grande parte o modo como iremos vivê-los, né? Então, são famosos, né, os estágios que, por exemplo, que Freud visualizou, né, como estágio oral, estágio genital,
latência, né? A fase edipiana até chegar o estágio genital, não é? Então, é uma forma de conceber e isso está bem estruturado no pensamento freudiano. Estou citando o Freud apenas como um exemplo, mas não é ele exclusivamente que tem tal compreensão, né? É a ideia de que o organismo humano, em sua complexidade, tem uma dinâmica própria pré-estabelecida e que o nosso desenvolvimento como ser humano será em grande parte ou totalmente determinado por esse desenvolvimento, preenchido, obviamente, pelos conteúdos com os quais iremos nos deparar em nossa socialização, né? Os conteúdos que cada sujeito irá defrontar ao longo de sua vida, né? Então, nessa visão, né, que ele está chamando aqui de vitalista, né, a ênfase, portanto, está nessa força vital e nesse impulso, né, ou nessas pulsões biológicas, né? Então, o ser humano será formado basicamente devido à dinâmica própria pré-constituída dessa dimensão humana. Veja, Van Kant não está dizendo que isso não é uma dimensão fundamental e que isso não contribua de forma significativa para a formação. Ele entende que sim, que contribui. O que ele está dizendo que como um pressuposto antiformativo é quando esse paradigma torna isso como o definidor, né, como a dimensão definidora, preponderante, exclusiva da formação, e tudo mais sendo secundário ou terciário, né? Então, ele critica essa compreensão porque põe um obstáculo, né? Ou dificulta a ideia de que o ser humano tem algo que precisa desenvolver além desse elemento da dimensão vital, né? Um segundo paradigma que ele chama é quase como uma atualização desse primeiro, o que ele chama de dimensão vital funcionalista. A diferença dessa, aqui ainda conta também grandemente o elemento vital. Porém, nessa perspectiva aqui entra também em relação às dimensões provenientes do ambiente, dos contextos sociais, que influenciam e podem até modificar estruturas previamente oriundas da dimensão vital, né? Então, aqui não há, digamos, um monopólio exclusivo daquilo que é vital, mas aquilo que se origina do meio social pode e necessariamente vai se relacionar com os elementos oriundos da dimensão vital e pode inclusive vir a modificar e até fazer, digamos assim, destruir estruturas anteriores e construir novas em seu lugar, né? Então, não há, portanto, ele considera que aqui há um enriquecimento em relação à visão anterior. Todavia, ainda permanece como elemento, digamos assim, preponderante a dimensão vital, embora ela possa vir a ser grandemente modificada, mas há uma imanência exclusiva, né, ou grandemente influente naquilo que provém dessa dimensão vital humana. Ele reconhece que em muitos aspectos a formação exige isso realmente, né, porque a gente vai precisar estabelecer
adaptações entre aquilo que trazemos e aquilo que encontramos, né? Mas não pode ser uma definição exclusiva ou preponderantemente definida por aquilo que se origina do espaço ou da constituição vital do ser humano, porque o ser humano não é apenas isso, né? Conforme vimos naqueles pressupostos formativos no capítulo anterior, né? Por fim, ele põe como uma visão que é oposta a essas duas, mas é também tão antiformativa quanto, embora seja oposta, isso que ele chama de visão autárquica e transcendental, né? Em que consiste essa visão, né? Ele chama de visão, é uma visão que supõe a autorrealização do sujeito, né? A despeito das realidades concretas em que ele viva, né? E uma absolutização da subjetividade do sujeito, né? Por que ele chama isso de transcendental? Porque nesse caso aqui são duas coisas, não é? Dois aspectos. Transcendental no sentido aqui um pouco kantiano, né? No sentido de que está em todos os seres humanos, não está condicionado exclusivamente por aquilo que o ser humano está vivendo, né? É algo que está presente em todo o humano. E ao mesmo tempo não está determinado pelas condições em que esse ser humano vive. Ele pode transcendê-las, né, de acordo com a dinâmica que provém de sua dimensão subjetiva, né? Nesse caso aqui, o sujeito tem um grande poder de modificar, até de ir contra aquilo que ele recebe de sua dimensão vital, né, de suas estruturas pré-constituídas, não é? Ou seja, é como se o ser humano aqui adquirisse um poder de definir exclusivamente a seu critério, de acordo com sua estrutura subjetiva, o seu destino, não é? Reconhecer no ser humano uma dimensão de poder de definir a seu critério, a seu desejo de exclusividade, aquilo que ele deve vir a ser, né? Então, nesse caso aqui, o critério do que é formativo para tal visão é apenas aquilo que preencha os anelos, os anseios, até os desejos do que esse ser humano julgue ser melhor para si mesmo, né? Perdem relevância nessa visão, né, aspectos objetivos, né, ou orientações que possam provir de tradições formativas, porque elas seriam como que aspectos assim exteriores, intrusivos naquilo que deve ser a única fonte de legitimidade formativa, ou seja, cada um fazer aquilo que julga que é o melhor para si, né? E quem define o que é isso? O próprio sujeito, né? Nenhuma instância externa, nenhuma sabedoria externa, apenas o próprio sujeito, né? Embora esse paradigma seja bem diferente dos outros dois, ele, nessa visão
de Vancam é tão antiformativo quanto. Nessas três visões ele não designa, né, bem, ele não dá informações mais detalhadas de quem seriam as principais escolas ou representantes, né, dessas tradições. Desses paradigmas aí antiformativos, né? No entanto, eu me arrisco aqui a designar possivelmente algumas, de acordo com o que as características que ele atribui a cada um desses paradigmas, né? Alguns pensadores ou escolas que seriam representantes desses paradigmas antiformativos na forma como ele os discrimina aqui. Eu diria que, como a visão vitalista, eu poria basicamente a ideia aqui possivelmente de Freud e de alguns biólogos, né, que tentam compreender o ser humano exclusivamente ou preponderantemente por meio da dimensão do metabolismo e da vitalidade pulsional, né? Como exemplo da visão vital funcionalista, eu talvez poria a escola marxista, né? O pensamento de Marx como expressão disso, né? Há aqui já uma relação entre os seres humanos e os contextos em que eles se encontram, né? E como expressão dessa visão autárquica transcendental, ele cita algumas posturas humanistas e existencialistas, né? Mas sem nomeá-las, né? Eu acho que viria aqui como basicamente alguns pensadores e escolas derivadas, influenciadas grandemente pelo pensamento de Nietzsche, que vieram no século XX desaguar em pensadores como Heidegger, Foucault, os existencialistas, né, Heidegger, Sartre, né, e assim por diante, né, ou seja, são os chamados pensadores que têm grande suspeita quanto a qualquer possibilidade de existência legítima de referentes externos ao ser humano como possibilitadores de sua formação, ou seja, a autoridade legítima para, se houver, né, essa autoridade legítima, ela é o próprio sujeito, nada além dele. Qualquer outra possibilidade de existir, quer por meio de recurso a um outro sujeito ou a uma tradição, no sentido de orientar a formação humana, passa a ser um projeto de poder, um ato de subjugação do sujeito, né? Então, essa terceira visão tem uma grande suspeita contra qualquer possibilidade de existência além do espaço subjetivo de orientação à formação humana, né? Bom, o que podemos dizer dessa apreciação desse capítulo, né? Eu veria aqui três aspectos, né? Primeiramente, acho que o autor poderia ter explicado melhor o sentido de antiformação, né? O que ele chama de deformative, né? Por que tais paradigmas são antiformativos? Não digo que ele não tenha explicado, mas ele precisaria, eu acho, ser mais convincente no sentido de demonstrar por que esses aspectos são deformativos, né? E relacioná-los mais explicitamente aos pressupostos que ele demonstrou, que ele apresentou no capítulo anterior, né? E aí ficaria mais clara essa relação, né? Porque ele está afirmando que esses digamos assim, pressupostos aqui são antiformativos. Certamente, né? Por exemplo, se a gente imagina que o ser humano está já definido
em suas leis de desenvolvimento por aquilo que ele já traz, e realmente todo esforço formativo se torna inócuo. Né? Se já está constituído previamente, para que eu vou me dar o esforço? A própria educação se torna um pouco desnecessária. Né? Por outro lado, no terceiro paradigma, se a pessoa é a única fonte de legitimidade para decidir o destino de sua própria vida, de sua própria constituição, né? Então não há nenhum parâmetro para se decidir aquilo que é apropriado ou que é inapropriado ao desenvolvimento humano. Né? No limite, chegaríamos à ideia de que quanto mais narcisista o desenvolvimento humano, melhor seria, porque seria definido única e exclusivamente pela mônada psíquica subjetiva de cada ser humano. Né? Mas, de todo modo, essa discriminação das razões pelas quais esses pressupostos são tão antiformativos poderia ter ficado um pouco mais clara nesse capítulo. Né? Essas razões poderiam ter ficado mais claras. O capítulo tem, por outro lado, o mérito, acho, de que ele atualiza para a época em que ele escreveu, não é? Ou seja, anos 80, aí, o que significava antiformativo. Né? Então ele tentou mostrar essas influências, embora ele poderia também ter sido mais claro na citação dos autores de escolas que exemplificariam essas tendências. Mas, de todo modo, ele identificou essas tendências, porque ele reconhece que, digamos, tendências antiformativas sempre existiram. Não é uma coisa nova. Sempre existiram e sempre existirão. Razão pela qual a formação humana é um esforço. É preciso ser um esforço consciente, né? Esclarecido. Mas é um esforço. Por quê? Porque sempre existirão obstáculos. Tanto de natureza social, cultural, externa, quanto de natureza interna aos seres humanos. Né? Ou seja, a formação não ocorre sempre em contextos favoráveis, ao contrário, sempre ela também terá de lidar com elementos desfavoráveis. Haverá certamente elementos favoráveis, transmitidos, mantidos, perpetuados pela cultura, mas também a cultura também preserva e transmite elementos desfavoráveis à formação. Não é? Só para dar exemplo, né, as diversas práticas de violência na história, né, são elementos deformativos. Né? Quando essas práticas são naturalizadas e admitidas como inevitáveis e como sempre o ser humano terá que lidar com elas, ou seja, como se elas tivessem caráter ahistórico, né? Então, há aí a preservação de elementos deformativos na tradição cultural. Né? Por outro lado, sempre também, em todas as culturas, há a preservação e transmissão de aspectos formativos. Né? Então, os aspectos favoráveis e desfavoráveis sempre existirão. Né? Então, ele tem esse mérito histórico de tentar identificar esses aspectos deformativos presentes à época em que ele escreveu a obra. É necessário que a gente também faça a mesma reflexão hoje. Né? O que hoje é antiformativo? A gente consegue identificar alguns elementos que estão hoje presentes e que não estavam, por exemplo, há 40 anos, quando essa obra começou a ser escrita. Né? A gente pode pensar, a título de exemplo, na internet e nas redes sociais. Né? A internet e as redes sociais trouxeram muitas coisas positivas, inegavelmente. Né? Propiciaram o acesso do ser humano
do sujeito, né, particular, a fontes que antes, para serem acessadas, levavam muito mais tempo, era uma dificuldade muito maior. Por outro lado, é fora de dúvida que principalmente as redes sociais, também trouxeram muitos aspectos desafiadores à formação, né? Só para ficar no exemplo aqui, podemos dizer sobre a dificuldade que hoje todo mundo sente em cultivar a atenção, né? Então, o que as redes sociais hoje mais procuram é em tornar a capacidade de atenção do ser humano colonizada, né? Colonizar isso, né? Ou seja, a atenção tem que estar direcionada aos cliques e à lógica estabelecida pelos algoritmos, né? É isso que as redes sociais tencionam fazer e o fazem com milhões de seres humanos, né? Quanto a isso, a formação humana exige que o ser humano seja capaz de desenvolver uma capacidade própria dele, porque ele tem essa capacidade em si, mas precisa ser desenvolvida, cultivada, né? E, portanto, tornar-se algo apropriado a ele, né? Isso é importante, a gente pode dizer que isso é formativo, por quê? Desenvolver a capacidade de atenção. Porque qualquer coisa, para ser feita com qualidade, qualquer atividade, em qualquer âmbito, exige a capacidade de atenção e de concentração. O ser humano que não desenvolve tal capacidade vai ter grande dificuldade em qualquer atividade da vida, né? Isso é algo que a formação humana precisa desenvolver, né? Os meios de desenvolver isso são diversos, né? Entre eles podemos citar, de exemplo, a meditação, né? Ser capaz de parar, de dar atenção a um determinado fenômeno, a um determinado ponto de observação, né? De forma continuada, né? A capacidade de ouvir uma música ou algumas músicas sem distração, a capacidade de ouvir a fala de outrem sem distração, escutar profundamente. Tudo isso são formas de exercer e cultivar a atenção. Mas eu estou dando apenas um exemplo, né, de como isso hoje sempre foi difícil, mas hoje parece ter um obstáculo a mais por conta das redes sociais, né? Não é o único, obviamente, problema que temos que nos defrontar hoje. Continuam a existir diversos outros problemas que já afligiram a humanidade, entre elas a fome, a desigualdade social, a injustiça, né? Tentativas de subjugação de alguns povos sobre outros e assim por diante, não é? Mas estou citando apenas um dos elementos que talvez sejam mais novos e que não existiam anteriormente. De todo modo, é sempre uma questão importante a gente refletir sobre aquilo que também se opõe à formação. Não só sobre aquilo que é favorável, mas aquilo que é oposto, né? Um dos mais difíceis obstáculos em qualquer área da vida é aquele que a gente desconheça a sua existência. Portanto, conhecer os obstáculos faz parte também do processo formativo. Então vamos ficando por aqui nesta aula de hoje. Discutimos hoje esse capítulo 4 do volume 1. Agradeço imensamente sua atenção, sua disponibilidade em participar, assistir essa aula, este vídeo. Receba meu carinhoso abraço e a gente se encontra no próximo vídeo e na próxima aula. Muito obrigado.